Vamos ficar de pé, vamos orar, glória a Deus, e vamos convidar o pastor Marcos Marinho. Por favor, pastor Marcos Marinho, chegue para cá, glória a Deus, louvado. Pastor Zé Carlos, ora aqui, por favor, glória a Deus. Pastor Zé Carlos vai orar, e nós já vamos ouvir o pastor Marcos Marinho. Pastor Marcos Marinho, ali de São Paulo, glória a Deus, da Assembleia de Deus em Mauá, glória a Jesus. Cumprimento a todos na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quem crê que Jesus está aqui nesta noite? Glória a Jesus. Glorioso Deus, eterno e soberano Pai. Aqui nós estamos na Tua presença, Deus, da qual nunca saímos. Pedimos perdão dos nossos pecados por palavra, pensamentos e obras, algo que fizemos que não foi do Teu agrado santo. Com a Tua mão de poder e de glória, perdoa os nossos pecados. Deus, se encontra aqui o Teu Filho, que veio de tão longe trazer a Tua santa palavra para os nossos corações. Pai, usa o Teu servo como somente o Senhor sabe usar. Que ele venha falar, meu Deus, aquilo que nosso coração precisa. Fala com o Teu Filho, para ele passar, Pai, através de Ti, a Tua palavra para os nossos corações. Toma o Teu servo na Tua santa e gloriosas mãos, abençoando, Pai, nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Glória a Jesus. Queridos, quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Vocês estão me ouvindo? Digam amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Sei que vocês estão bastante cansados. Vamos ficar todos de pé. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Todos quanto têm a Bíblia Sagrada, localize por gentileza o livro escolhido pelo bondoso e amigo Espírito Santo. É o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19 e o verso de número 2, em nome de Jesus. Enquanto a igreja eleita do Senhor localiza o texto, eu quero glorificar a Deus pela vida do meu pastor e amigo, pastor Diego da Graça. Até no nome dele tem graça. Que coisa boa. Que Deus continue te abençoando. A sua esposa são pessoas magníficas, sua filha, que Deus continue vos abençoando, e todos obreiros que estão servindo a Deus aqui nesse grande campo missionário, em nome do Senhor Jesus. Ao pastor que acabei de conhecer, vereador também, Deus abençoe a sua vida, pastor. A cantora, que alegria, que prazer poder ouvi-la, que Deus conserve nesta humildade, nessa unção, toda a banda, a dupla também, que ouvi aqui. Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Muito bom servir a Deus em Cristo Jesus. Vou anunciar vocês lá para o meu pastor Flávio Pena, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. É uma alegria poder ouvi-los em Cristo Jesus. Quem encontrou o texto sagrado, diga amém. Queridos, eu entendo que há uma grande dificuldade de ministrar em ginásio. Eu entendo isso, compreendo isso. Há uma grande facilidade de você se dispersar. Então eu vou ser muito breve. Não me julgue pelo tempo que assim vou pregar. Eu preciso ser sábio para não poder você dispersar. Daqui a pouco você vai ouvir novamente, adorar a Deus novamente com a cantora, e o nome do Senhor ser glorificado em nome de Jesus. Eu vim de Mauá é muito longe. A primeira vez que eu estou em Sergipe, e a notícia que vou levar para Mauá, São Paulo, é que a terra é boa, e aqui tem crentes bereanos. O que é crentes bereano? É o pregador pregando e a igreja com a Bíblia aberta, vendo se o que o pregador está falando está no livro sagrado. Eu quero entender que aqui tem crente bereano, aqui não tem crente gospel, não, aqui tem crente que veio ouvir a santa palavra de Deus. Eu estou sozinho aqui nesta peleja ou não? Aleluia. A adoração tem um sentido. É possível que Deus possa falar conosco através do louvor, mas não é o intuito. O louvor serve para nós exaltar ao Criador. É nós reconhecer que Ele é grande. Quem entende que Ele é grande?
mas a palavra é Deus falando comigo e com você. Quem quer ouvir a voz de Deus? Texto bíblico escolhido pelo meu amigo Espírito Santo diz assim, a palavra do Senhor. E perguntando-lhes, recebeste vós o Espírito Santo quando creste? Responderam eles, não, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. É a primeira e última vez. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 2. É a última vez que eu vou pedir para você olhar para esse crente. É a primeira e última, não é o meu feitio. Mas a pergunta nessa noite é, qual é o grau de conhecimento do Espírito Santo você tem? Olhe para esse crente, dentro do olho dele, diga, qual é o conhecimento que você tem do Espírito Santo de Deus? Podeis assentar fazendo o barulho que pentecostal gosta de fazer. Queridos, louvado seja Deus, glória a Deus não me atrapalha, aleluia não me atrapalha. Deixa Deus te usar nesta noite e o nome do Senhor ser glorificado. Eu peço que os obreiros fiquem muito atentos e marque a data, a data desse dia, desta noite, porque nós viveremos, eu sou o corpo de Cristo, você é o corpo de Cristo. Eu tenho uma palavra para a igreja, aleluia, desse estado. Preste atenção, que logo após esta data, chamada hoje, Deus vai mudar algumas situações da igreja aqui nesse estado. Preste atenção do que eu estou vivendo. Eu não sei o grau que você tem do conhecimento do Espírito Santo, mas nessa noite Deus está tratando comigo e com você, que o conhecimento vai entrelaçar muito mais. Queridos, vamos para a Bíblia, porque sem Bíblia não dá. Queridos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele tem a finalidade de trazer a narrativa da igreja primitiva. Tudo que se tange como avivamento, tudo que se tange como exemplo de igreja, que tinha tudo em comum. Uma igreja que era cheia do Espírito Santo, uma igreja que avançava e conquistava, uma igreja que tinha sinais, uma igreja que tinha, meus irmãos, conversão todos os dias. Mas também eu preciso compreender que era, por muitas vezes, a igreja perseguida. Então dobre a sua atenção por aquilo que eu estou pregando nesta noite. Estamos vivendo, ou começaremos, aleluia, a viver um tempo aqui, aleluia, em Sergipe, aonde esta igreja, e eu não estou preocupado com a denominação que você é. Se a tua denominação confessa que Jesus Cristo é o Senhor, que você crê no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, você está envolvido nesta palavra profética que será ministrada aqui neste santuário. Observe, meus irmãos, que Lucas está trazendo esta, aleluia, informação, aleluia, um homem chamado Teófilo, e a Bíblia diz que ele tem duas finalidades, tanto o evangelho que leva o seu nome, como o livro de Atos dos Apóstolos. Observe que Lucas está dizendo, ou escrevendo, aquilo que Jesus, aleluia, ensinava e aquilo que Jesus fazia. Observe esta expressão, aquilo que Jesus fazia e aquilo que Jesus ensinava. A minha geração é a geração que ama aquilo que Jesus faz. A minha geração é a geração que vem para o culto para buscar aquilo que Jesus faz. E o que Jesus faz, pregador? Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus muda a história, Jesus abre porta, Jesus abre caminho novo para você passar. Jesus, aleluia, ele tem o poder sobre tudo e todo
todos que estão me ouvindo aqui nesta noite no globo terrestre. Mas também, Jesus só não veio fazer, Jesus também, ele veio ensinar. E quando tange-se o assunto de ensinamento, muito crente não gosta dos ensinamentos, mas é o ensinamento que na hora da prova que vai te sustentar, é no ensinamento que na hora do vento vai te manter vivo, é o ensinamento que na hora da provação bater na minha, na sua porta, é o ensinamento que vai te trazer estrutura, é o ensinamento que vai fazer você trilhar no caminho da santidade, é o ensinamento que você aprende como se trata o teu inimigo, o porquê é fácil amar o que Jesus, aleluia, faz, e muito difícil, aleluia, amar o que Jesus ensina, porque quando se tange como eu devo tratar o meu inimigo, pela minha natureza caída, o meu inimigo, logo então, quando o meu inimigo faz alguma coisa para mim, logo eu quero revidar, logo eu quero pagar o mal com o mal. Mas o ensinamento de Jesus é diferente. Se o teu inimigo pedir para andar 1 milha, ande 2 milhas com ele, porque Deus sabe que haverá restauração, paz, bondade. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu vim pregar para uma igreja que ama o que Jesus faz, mas também ama o que Jesus ensina. Eu vou trazer o relatório lá para São Paulo, que existe uma igreja viva e eficaz, uma igreja que cresce, porque ama o que Jesus faz, mas também ama os ensinos de Jesus. Deixa eu conhecer se tem alguém nessa noite que precisa de algo que Jesus faz. Jesus cura, meu irmão. Eu estou no ginásio e tenho plena convicção que Deus vai honrar a oração desse santo ministério. Haverá cura nesta noite em nome de Jesus Cristo. Caroço vai desaparecer, enfermidade vai sair pelo poder do nome de Jesus, e nós vamos cantar o hino da vitória. Cadê os crentes que falam em línguas estranhas? Mas nós temos uma missão. Olhe para mim. Nós temos uma missão. Que Sergipe precisa ser conquistada. Eu estou sentindo meu amigo aqui. Você precisa compreender que existem lugares que precisam ser conquistados. Quem sabe esse ano, só os crentes que estão ligados vão pegar. Quem sabe esse ano, aquela pessoa da sua casa que não serve a Jesus ainda. Vou repetir. Aquela pessoa que ainda não serve a Jesus. Aquele vizinho da direita que ainda não serve a Jesus. Esse bairro que a popularidade é grande, mas ainda é poucos número de cristãos. Eu quero entender que tem crente aqui hoje que está dizendo: eis-me aqui. Tem crente aqui hoje dizendo: eu estou entendendo que Deus vai falar aqui nesta noite. Tem crente que já está batendo palma, tem crente que já está levantando a mão para cima, tem crente que está dando glória, porque está entendendo que a igreja em Sergipe vai avançar. O texto que é narrativa, ou o livro que nos narra o avanço da igreja primitiva, existe um segredo. E qual é o segredo? Porque a gente, quando vê alguém de sucesso, a gente quer descobrir um segredo, sim ou não? Quantos abordam a cantora e quer saber o segredo do sucesso? Quem aqui quer saber o segredo do sucesso? Eu vim pregar para você. Quando você vê alguém que está mais longe do que você, até mesmo ministerialmente, o desejo que você tem de ser usado, por certo, pode trazer a curiosidade de dizer: qual é o segredo?
E Deus vem confiar o segredo para os seus amigos que estão aqui nessa noite. Vamos para o texto. Eu não tenho tempo de permear todo o livro de Atos dos Apóstolos. Mas no capítulo 2, Deus dá ordem. Jesus está falando com aproximadamente 500 irmãos. Mas no culto da oração, no culto do cenáculo, aparecem 120 pessoas. Dobre a sua atenção para cá. Não se preocupe com números. Tem lugares que estão cheios de pessoas, mas pessoas vazias. Mas tem lugares que não está lotado, mas tem pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Existem igrejas que não são megas igrejas, são uma igrejinha, um salãozinho pequenininho, mas o diabo não se atreve a entrar lá para fazer ruaça, porque lá tem pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Eu posso entregar o que o Espírito Santo está falando aqui? Você tem noção do quanto o diabo investiu para travar isso aqui? Você tem noção quanto o diabo trabalhou para que você não viesse? Você tem noção como foi difícil para a liderança que estava em comissão de frente? Mas Deus cortou o laço, quebrou o arco, queimou os carros no fogo, e a glória já está descendo aqui nesse ambiente. A Bíblia diz que agora havia-se uma promessa, havia-se uma. E qual é essa promessa? Jesus está trazendo o sermão para os seus discípulos. E o anúncio era que a sua morte estava próxima. João capítulo 16. E a Bíblia diz que eles ficam tristes. Mas o texto diz que Jesus diz: é necessário que eu vá. Mas quando eu for, eu vou rogar ao Pai para que vos mande. Quem está comigo aqui? Eu vou rogar ao Pai para que vos mande o Espírito Santo de Deus, o Consolador. E a Bíblia diz, pastor Diogo, a Bíblia diz que Jesus logo vai falar qual é a finalidade do Espírito Santo. Primeiro, ele vai dizer assim: e quando ele vier, ele vai convencer o homem do pecado. Você não está na igreja por causa de oratória de pregador. Você não é convencido pelo o tanto de conhecimento que eu tenho no grego, no grego, no aramaico. Não, você não é convencido pela grave da minha voz. Não, você não é convencido pelo tanto de seguidores que eu tenho no TikTok ou tenho no Instagram. Você é convencido pelo Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo tem o poder de te tirar ou te tirou da onde você estava. Eu quero concentrar meus pastores aqui. Quantas das vezes nós aconselhamos e queremos convencer alguém a sair da prática do pecado? Eu quero falar com as mães que estão aqui que os filhos não são crentes. Quantas das vezes vocês tentaram convencer o filho a sair da prática do pecado? Quem sabe o jovem que está aqui, só você é cristão, e você se esforçou tanto para tirar aquela pessoa da vida que leva. Mas eu tenho um segredo para contar para vidas aqui hoje. Não é sobre você, é sobre o Espírito Santo de Deus. Alguém está entendendo o que eu estou pregando? Tem gente aqui no Sergipe que diz: eu nunca vou ser crente.
Tem gente que diz assim: eu nunca vou seguir a lei dos crentes. Diga comigo, não sabe de nada. O Espírito Santo vai trazer um avivamento para esse estado em nome de Jesus Cristo. Eu não vim brincar aqui hoje. Eu não vim, não. Eu vim para trazer a mensagem que Deus me deu lá em Mauá. E a mensagem é esta: há um tempo de despertamento para a igreja desse estado. Só sabe que eu estou pregando quem é do grupo da evangelização. Isso aqui é bom estar aqui, meu irmão. É bom ver os cantores. Mas esse culto vai trazer solução ou resultado é quando acabar e na segunda-feira tu volta para a congregação. O que eu estou pregando aqui não é para você pular aqui não, rodar e depois ir para a tua casa. Não. O que eu estou pregando aqui, vai acabar essa festa, tu vai para a tua casa, para a tua rotina, mas o Espírito Santo vai com você. E este ano terá resultados de convencer pessoas do pecado. Eu poderia ficar só aqui. Você sabe como é difícil convencer alguém? Olha aqui, presta atenção aqui. O porquê é difícil convencer o homem do pecado. Primeiro, a natureza caída. A cegueira espiritual. Tem pessoa que está no erro, mas ele acha que está certo. E não é você gritando. Não é você esguelando. É o nosso amigo Espírito Santo. É o meu amigo. Quem é amigo do Espírito Santo aqui? O Espírito Santo vai usar. A cantora vai embora, vai cantar em outro congresso. O pregador vai voltar para São Paulo, vai para outro estado. Mas você vai ficar no campo que Deus te plantou. Eu vou embora, mas você ficará aonde Deus te plantou. E eu sei que tem principados, eu sei que tem potestades do mal que atuam sobre esse estado, mas Deus está reservando esse culto para ser um divisor de água. Tem gente que vai sair de mão dada com o Espírito Santo. Deixa eu olhar no relógio. Misericórdia, olha a hora, pastor. E eu estou apertado porque o voo está aqui. Segura o avião, Jesus. O texto vai me dizer. Meu irmão, não vim doutrinar ninguém não. Mas pare de andar de carona. Meu Deus. É com você o mistério. Para de confiar na unção do outro. O Espírito Santo tem virtude para você como igreja. Eu estou sentindo Deus aqui nesse ambiente de adoração. Não, Deus está aqui dizendo pela sua palavra: tem poder, tem virtude para mim e para você. Corremos. O texto diz que agora, eu paro em 20 minutos, eu prometo. Agora o texto vai dizer que o Espírito Santo desce nos 120 irmãos. Quantos irmãos? Quantos irmãos? E a Bíblia diz que foram vistas línguas repartidas como de fogo. Eu acho interessante que aquele que havia negado estava no meio, Pedrão. Mas o Espírito Santo não fez acepção de pessoa. Negou, mas se arrependeu. Errou, mas se arrependeu. Vai ser cheio também do meu Espírito. Olha ali, alguém está de pé ali.
O Espírito Santo não faz acepção de pessoa. Se tem arrependimento, se arrependeu dos pecados, se prepare que hoje tu vai sair aqui pingando azeite, marchando para a tua terra. Tu vai entrar na tua casa com ousadia que você não tinha, mas vai passar a ter. Você vai entrar naquele ambiente com a certeza que não é que você que convence, mas é o Espírito Santo que trabalha através de você. E Deus é tão interessante que aquele que negou pega um sermão que quase 3.000 almas. Quantas almas, irmãos? Quantas almas, irmãos? Você tem noção do que Jesus pode fazer aqui em uma mensagem? Você tem noção do que o Espírito Santo pode te usar com você na praça? Você tem noção do que o Espírito Santo pode fazer através de você? Mas a obra continua, a obra O texto vai dizer que agora Deus quer escolher alguém. Atos Apóstolos capítulo 9, o nome dele, Saulo ou Paulo. Você conhece a história. E a Bíblia diz que ele é separado. Ele é o que, irmãos? Ele é o que, irmãos? Ele é o que, irmãos? Para uma grande obra. Eu quero que você entenda. O pastor cantou, e eu não vou cantar porque eu sou ruim de cantar. Mas o texto diz, eu não sei o que ele viu. O texto vai dizer que agora Paulo começa a viagem missionária. A primeira viagem missionária é um sucesso, quase perdeu a vida. Na primeira, quase foi decapitado ou apedrejado. Na primeira, mas teve segunda. E na terceira, Apolo fica em Corinto. Tenho 10 minutos para terminar isso aqui. Apolo fica em Corinto. E a Bíblia diz que o caminho do interior, Paulo chega em Éfeso. Paulo chega na onde? E a Bíblia diz que ele encontra aproximadamente 12 homens. Quantos homens? Quantos homens? Quantos homens? Meus irmãos, eu quero que você dobre atenção para isso. Se você não gravar nada que eu preguei, só grave isso aqui. Paulo poderia perguntar muitas coisas para aqueles homens. Como é Éfeso? Como é o grau de dificuldade para fazer a obra em Éfeso? Paulo poderia perguntar qual é a estratégia que eles usavam para poder fazer a obra em Éfeso. Mas Paulo não perguntou nada disso. Pergunte para mim por quê? Não é sobre o lugar, é sobre mim. A dificuldade ou o tamanho da dificuldade não está no lugar. É o quanto eu tenho intimidade com o Espírito Santo de Deus. Não é o lugar que é difícil. Muitas das vezes é a gente que não tem um acesso com o amigo Espírito Santo como deveríamos ter. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui nesta noite? O que Sergipe precisa são pessoas que conheçam o Espírito Santo. E Paulo não pergunta se eles têm dinheiro. Se tiver um tangedor aqui no teclado que possa me auxiliar, venha correndo, filhão, por favor. Eu estou acabando. Paulo pergunta para eles: vocês conhecem o Espírito Santo? Quando eu recebi o convite para pregar em Sergipe, eu não perguntei para o pastor Diogo qual é a dificuldade do campo.
qual o principado que age nesse ambiente. Porque a minha preocupação não deve ser esta para vir aqui. A minha preocupação como ministro do Evangelho é andar de mão dada com o Espírito Santo de Deus. Por que, pastor Marcos? Porque o Espírito Santo vai me direcionar aonde eu devo estar. E se tem uma coisa que me deixa abismado, é o quanto Paulo conhecia o Espírito Santo. Certa vez Paulo não queria ir para o shopping, Paulo queria evangelizar um local, e o Espírito Santo o impediu, diz o texto. Olha aqui para mim. Se você for sensível ao Espírito Santo, tem projeto que você tem, achando que é de Deus, e o Espírito Santo vai intervir, dizendo: não vai, não faça, não é lá. Quem está aqui comigo? Como é que está a sua audição ao amigo Espírito Santo nessa noite? Como é que está a sua audição ao teu amigo Espírito Santo? Quantas vezes ele tem dito: não faça, não vá, não abra, não é lá, e você tem teimado. Só que o Espírito Santo falava com Paulo, dizendo: não vá. Porque o que o Espírito Santo tinha para Paulo era uma porta para a Europa. Quem está entendendo o que eu estou ministrando aqui nessa noite? Ô tangedor, obrigado, filhão. Só que quem tem o Espírito Santo, ele não é egoísta. Ô Jesus, me dá graça para falar isso aqui. Ô geração que só quer para Ele. Precisamos aprender com Paulo. A seara é muito grande. E tem unção para todo mundo. Eu vou repetir. Tem espaço para todo mundo. Vai falando com meu amigo Espírito Santo. Vai falando com teu amigo, diz para ele: me enche, eu estou aqui. Eu quero vivenciar experiências novas. Eu quero vivenciar assuntos novos. A Bíblia diz que agora Paulo está falando com 12 homens que eram discípulos de João Batista. Meus irmãos, pasme, do capítulo 2 ao capítulo 17 havia se passado aproximadamente 20 anos ou 25 anos. E eles não conheciam o Espírito Santo. Olha para mim aqui, obreiros. Como é pregar sem conhecer o Espírito Santo? Que resultado que vai ter? Que resultado que vai ter pregar sem conhecer o Espírito Santo? Eu respeito as autoridades que estão aqui, que são constituídas por Deus, vereadores que estão aqui. E eu descobri que o prefeito aqui é pastor. Ô terra. Eu vou trazer minha carta para cá. Você já pensou o que é ter um prefeito cheio do Espírito Santo? Deus vai desentulhar algumas coisas aqui. Há um tempo novo para esse estado. Vou repetir. Ai, eu tenho. Você tem noção do que é ter ministros, pastores, cantores cheios do Espírito Santo de Deus?
Você tem noção do que ser mães cheias do Espírito Santo, pais cheios do Espírito Santo, filhos cheios do Espírito Santo, quem está comigo aqui? Só que eu só posso compartilhar aquilo que tenho. A Bíblia diz que eles disseram: nós nunca ouvimos falar. Eu fico pensando aqui, lendo o que Paulo escreveu aos Efésios capítulo 6. E ele vai dizer: porque a nossa luta não é contra a carne, mas contra o quê? Contra o quê? Contra principado e potestade. Pode ter o diploma que quiser, não adianta. Contra principados, potestades que assolam cidades, escravizando no vício, na prostituição, na idolatria. Se não for o Espírito Santo, vai ser uma igreja que bate lata vazia. Uma igreja que não tem relevância para a sociedade. Fui informado que aqui é 33% de evangelho. É isso mesmo, pastor? Mas o quanto a criminalidade tem caído. Porque nós recebemos aqui, mas o resultado é lá fora. Eu sei que é difícil dar glória. Eu sei que você queria uma mensagem para massagear o seu ego. Receba, toma carro, não. Aqui nessa noite é o Espírito Santo. Esteja pronto para receber virtude, porque essa igreja vai avançar pelo poder do nome de Jesus e pela virtude do Espírito Santo. Tem valados que vão sofrer o efeito do que você vai recebendo nesse culto. Oh. O texto diz que Paulo, impondo as mãos. Pensa num culto de 12 pessoas. Um culto com quantas pessoas? Mas o Espírito Santo estava lá. Está entendendo, meu pastor? Está entendendo, meu chefe? Você tem noção do que é tomar decisões baseadas pelo conselho do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo ouve conversa que você não ouve. O Espírito Santo, aleluia, vê reuniões que você não vê. O Espírito Santo sabe de tramas, que trama contra você e você não sabe. Está dormindo, mas o Espírito Santo não dorme. O Espírito Santo está cuidando da igreja. Você está pensando: ai, Otéria, eu vou entregar o que Deus está entregando aqui para mim. Tem a armadilha caindo por terra agora, em nome de Jesus. Era para ter dano no teu ministério, mas o Espírito Santo está intervindo agora. Era para ter morte, mas o Espírito Santo está intervindo agora. Eu estou ouvindo um glória lá. Só que Paulo, impondo as mãos, eles receberam, ou foram cheios do Espírito Santo. Deus vai colocar pessoas ao teu lado, pega essa, que tem a mesma visão do reino. Toda divisão cairá por terra em nome de Jesus Cristo. Toda panelinha cairá em nome de Jesus por terra, em nome de Jesus. Paulo está me ensinando. Ele poderia dizer: não, eu sou o apóstolo, eu sou o cara que vou ter a fama para conquistar Éfeso. Paulo não diz: o que está em mim eu reparto, o que eu recebi eu divido. A igreja precisa compreender que aqui não é ringue, lugar de disputa. Aqui é lugar da gente ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Aqui é o lugar de ter vida e vida com abundância.
Aqui é o lugar de restauração. Aqui é o lugar de Deus chacoalhar a nossa vida. Quem está recebendo ousadia aqui? Esse espírito de temor vai embora hoje, em nome de Jesus Cristo. Feche teus olhos e põe a mão no teu coração, em nome de Jesus. Toda a timidez de pregar o evangelho caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Toda a vergonha que te impede de você anunciar o Cristo cairá por terra agora, em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo te usará nesses últimos dias como atalaia nas mãos dele. Qual é o resultado, pastor? O resultado que ele foi ministrar na sinagoga por 3 meses. Quantos meses? A cidade inteira. A cidade foram ouvir ele. E Paulo não era profeta de revelar RG. Paulo era o pregador que pregava o Cristo ressurreto. Paulo não era pregador da prosperidade. Paulo era o pregador do Cristo que ressuscitou ao 3º dia. Quem está comigo ainda aqui? Nesta congregação começará a vir pessoas para ouvir a palavra de Deus. Eu estou pregando para alguém aí. Alguém entendeu lá? Quem sabe pode ser alguém da tua casa, da tua família, o teu filho, que está dando um trabalho, mas daqui uns dias, em nome de Jesus Cristo, você vai poder testemunhar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. E muito em breve, você irá vir com a tua família, vai tomar banho você, o teu esposo, ou vice-versa, os filhos, e vai tudo caminhar para o culto, porque o Espírito Santo convenceu o homem do pecado, do juízo e da justiça. Eu me entrego aqui. O texto me coloca em evidência que ele agora encontra um grupo que não quer. Olha aqui para mim, irmãos. Quando eu li isso aqui, pastor, eu fiquei impressionado, porque teve um grupo que não quis. Ele não gastou energia. Vocês não querem? Eu preguei. Agora eu vou para quem quer. Porque às vezes nós ficamos gastando energia com quem não quer. E tem gente lá na ponta da corda que está querendo. Mas o Espírito Santo vai direcionar a casa. Quem crê em Bíblia aqui? Em Atos Apóstolos capítulo 10, o Espírito Santo se revelou a Cornélio e revelou o endereço para Pedro, onde Cornélio morava. Eu creio no meu amigo Espírito Santo, que vai dar endereço para você de casa, que precisa de uma oração, que precisa da evangelização. O Espírito Santo é o mesmo. Mas como é que vai ficar esse negócio, pastor? A Bíblia diz que agora começou a ter um avivamento. Começou o quê? A fogueira se acendeu com 12. Mas essa fogueira começou a se espalhar. Com a permissão do meu pastor, fique de pé por gentileza. Eu aprendi a amar vocês já. Aprendi a amar a comida. Paulista está acostumado com pão. No hotel que me deixaram lá, com cuscuz temperado e macaxeira. Eu estou indo embora, mas ouvirei notícias de vocês, daquilo que o Espírito Santo está fazendo nesse lugar.
A pancada foi tão tamanha em Éfeso, o avivamento gerado, que alguém se levanta e diz: ou a gente tira esse cabra daqui. Você sabe o que é alguém dar trabalho para o inferno? Você tem noção do que você guerrear? Eu estou pregando para a gente que está guerreando no mundo espiritual. Para quem vê a gente exercendo a função aqui, parece tão simples, cantar. Só Deus sabe os bastidores. Só Deus sabe como deixa os filhos, a esposa, o esposo. Mas vale a pena. Você está aqui, Deus está cuidando lá. Mas a Bíblia diz que Demétrios faz um motim. Eles pensavam que a obra era de Paulo. Vamos tirar Paulo, que cesse essa obra. Mas a obra não era de Paulo. A obra quem estava realizando era o Espírito Santo. Eu quero nessa noite conhecer se tem alguém entre nós que não é crente. Eu não sei se todos são cristãos, mas se tiver alguém entre nós que está distanciado, ou nunca aceitou Jesus como teu Salvador, e hoje o Espírito Santo te convenceu, saia do teu lugar e venha aqui que eu quero orar por você. Levante suas mãos. Se tem alguém que está distanciado e quer voltar para Jesus, venha aqui à frente que eu quero orar pela sua vida. Saia do teu lugar, tenha força para isso. A igreja intercedendo. Onde está a primeira vida, venha correndo. Eu tenho, vem. Se tem entre nós, eu não sei se tem alguém distanciado ou afastado, mas eu preciso orar pela sua vida e você precisa sair daqui consertado. Pastor, mas eu fiz tanta coisa. Se você se arrepender, Ele está aqui para perdoar todos os nossos e seus pecados. Onde está a primeira pessoa, vem aqui à frente que eu quero orar pela sua vida. A igreja intercedendo. Se tem alguém entre nós, se não tem, que Deus abençoe e lhe dê uma nova oportunidade. O meu tempo já foi, mas eu quero orar por vocês que vão sair daqui cheios do Espírito Santo de Deus, sendo aconselhado para tomar decisões, sendo consolados na hora que todo mundo foi embora, ser ajudado quando você tropeçar. O meu amigo, teu amigo Espírito Santo. E quando alguém perguntar dizendo: você conhece o Espírito Santo? Tu vai abrir um sorriso e dizer: falei com ele hoje. Quando alguém perguntar para você: você já ouviu falar do Espírito Santo? Tu vai dizer: hoje mesmo ele falou comigo. Aleluia. Quando você, alguém perguntar: mas que sabedoria é essa? Que conselho é esse que você tem? Que ousadia é essa? Tu vai dizer: é o Espírito Santo. Põe a mão no seu coração e ore comigo. Só que tudo que você ouviu aqui, eu termino passando ao meu pastor Diogo. Não adianta você ter o Espírito Santo e o Espírito Santo não lhe ter. Mas nessa noite tu vai orar comigo e vai dizer: Espírito Santo, o Senhor vai me ter. Onde o Senhor mandar eu vou. O que o Senhor mandar falar eu falo. Onde o Senhor mandar estender as mãos eu estendo. E o nome dele será glorificado. Eu quero que você ore junto comigo. E saia daqui com confiança, com ousadia, de mão dada com o Espírito Santo.
Senhor meu Deus e eterno Pai, eu quero ouvir você orando. Meu amigo Espírito Santo, eu ministrei o que o Senhor me ordenara. Não aumentei, não diminuí aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. E nesta noite, Senhor meu Deus, o que nós precisamos é sair daqui cheios do Espírito Santo. Não só cheios, mas com a intimidade, Senhor meu Deus, renovada. Meu Pai, não queremos só ser cheios, mas queremos que o Senhor também encontre disponibilidade, Senhor meu Deus, desse povo, desta mãe. E esta mãe testemunhará, Senhor meu Deus, muito em breve, do milagre que o Senhor fez na casa dela, Espírito Santo. Esse pastor vai contar, Senhor meu Deus, no batismo, aquilo que o Senhor está fazendo, Senhor meu Deus. Espírito Santo, o índice, Senhor meu Deus, desse lugar irá cair pelo poder do nome de Jesus Cristo. Vidas virão até a ti, esta igreja vai crescer. Paulo, Senhor, plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor, Espírito Santo. E acrescenta todos os dias a esta igreja, não somente milagre, mas também almas para o teu aprisco, Senhor. Vidas que precisam ser resgatadas, Senhor, que estão acorrentadas, e correntes vão se quebrar, e o teu nome será grande, o teu nome será glorificado, e vamos dizer, só o Senhor é Deus. Que Deus abençoe vocês, e vamos marcar um encontro aqui. Meu pastor Diogo, vem cá. E vamos marcar um encontro aqui. Qual é o encontro? Se eu não te encontrar mais aqui nessa terra, lá no arrebatamento, eu te vejo, e eu vou dizer, foi bom ser amigo do Espírito Santo. Que Deus abençoe vocês.